Bem, dando continuidade, eu espero que você já tenha formatado a sua planilha ao seu critério. Vou formatar a minha rapidamente para que nós possamos dar sequência. Então, eu vou colocar uma letra um pouco mais robotizada, levando em consideração que se trata de uma assistência técnica, informática e etc. Então, a letra que eu vou utilizar é a AudioWide, mas isso só para algumas informações em específica e não para a planilha inteira, tá bom? E eu também vou fazer aqui a modificação dos tamanhos. Então, o nome da assistência técnica e o nome da planilha eu quero que ele fique no tamanho de 20 e as demais tamanho 16. Também vou colocar como 16 os nomes das minhas informações, os nomes das minhas colunas. Para as demais informações eu vou deixar como tamanho 14 e eu vou deixar a letra atual, que seria a letra calibre. Bom, algumas informações, né, elas ficaram distorcidas, por exemplo, cotação, total, então nós, como vimos, podemos clicar aqui entre as colunas para redimensionar, mas se eu quiser fazer tudo de uma única vez, eu posso vir aqui entre a minha coluna e a minha letra e fazer a modificação que ele automaticamente vai acatar para todos, tá bom? Vou fazer uma formatação aqui na fonte, então rapidamente eu vou utilizar aqui uma base de cores onde será azul escuro. Conforme as informações vai ficando mais claro, tá bom? Por enquanto será isso daqui. Nós temos aqui alguns valores que ele se trata de dólar, né? Então eu vou fazer a seleção. Eu posso também fazer uma seleção da seguinte maneira, até porque eu ainda não expliquei. Seleciono a primeira célula que eu quero que faça parte da seleção, vou até o término. Segurando o Shift, eu clico na última célula. Automaticamente faz toda a seleção também e evita que você clica, segura e arraste, tá bom? E aí eu vou transformar aqui no meu valor em moeda. Então aqui, ó, dentro do meu grupo número, na página inicial, eu tenho a opção de formato de contabilização, que seria valores de moeda, tá bom? Então eu tenho as três principais, que seria o nosso real, por se tratar do Brasil, o dólar e o euro. Mas se eu tiver a necessidade, eu também posso vir na opção de mais formatos contábeis e aqui eu consigo fazer a troca de símbolos para qualquer outro tipo de valor, tá bom? Bom, por enquanto nós vamos fazer a utilização do nosso valor em dólar e as demais informações eu já vou deixar formatado para valor real, beleza? Aqui, português Brasil, impostos e demais nós vamos fazer aí conforme necessidade. Bom, qual que é o intuito desta aula? É fazer os cálculos, aqueles que já vimos através de operações matemáticas, né? Temos lá as possibilidades de cálculos entre soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. E os cálculos eles serão todos realizados a partir das informações que nós já temos disponível na planilha, que seria a nossa cotação em dólar, os nossos impostos e os nossos impostos sobre exportação, tá bom? Bem, a cotação aqui ela também será em valor real, tá? Que está se tratando de um valor aqui do Brasil. E aí nós vamos fazer os primeiros cálculos. Então a minha coluna de real, ela vai ser um cálculo simples que vai se basear no nosso valor em dólar vezes o nosso valor real, tá bom? Então como seria? Selecionaria aqui o sinal de igualdade para que o nosso cálculo fosse acionado. Selecionaria a célula correspondente ao valor de dólar e multiplicaria pelo nosso valor de cotação. Lembrando que essa informação ela precisa se manter fixa se acaso formos utilizar a nossa alça de preenchimento. Então, para quem ainda não se recorda, pressionando a tecla F4, nós fazemos ali a travada da célula, não deixando que ela passe para a célula sequente, para a célula abaixo, tá bom? Pressionou Enter, automaticamente já nós teríamos aqui o preço do monitor em formato real, ou seja,
2 vezes o nosso valor real, daria R$ 380. E automaticamente, dando duplo clique na nossa alça de preenchimento, nós teríamos todos os outros valores. E aí, redimensionando a coluna para ter aí todas as possibilidades de visualização de cada uma dessas células, tá bom? Bom, como seria o cálculo do nosso imposto? Seria o nosso preço em real multiplicado pelo imposto que nós temos de 3%, tá? Então, novamente, um cálculo de multiplicação. Então, teríamos ali o sinal de igualdade, nossa célula correspondente ao valor, multiplicado pela porcentagem, lembrando que eu tenho de travar a célula, então, novamente, F4 para que essa célula fique fixa. E aí, novamente, a nossa alça de preenchimento, nós teríamos ali o imposto correspondente a cada um desses produtos na hora da exportação. Ou seja, eu pagaria R$ 380 e o imposto seria aqui 11,40 para o primeiro produto, por exemplo. E aí, o nosso imposto sobre exportação seria o nosso imposto sobre exportação vezes o nosso preço. Bom, e aí para mim fazer o cálculo do meu imposto sobre a exportação, eu vou ter de fazer uma alteração nesse valor aqui, ó. Observe que ele está com um formato de número, tá? Esse cara aqui, ele deveria ter sido o formato em porcentagem. Por que que esse imposto ele ficou com porcentagem e esse daqui não? Porque quando eu digitei 3%, eu coloquei de forma manual já o sinal da porcentagem, então ele automaticamente acatou. Agora, o meu imposto sobre a exportação, não. Então, eu preciso fazer uma alteração aqui para a opção de porcentagem e ele ficou com um número muito extenso. Necessariamente, eu não preciso de um número tão grande assim. Então, eu posso vir aqui no meu grupo número, dentro da página inicial. E existe uma ferramenta aqui ó, de diminuição de casas decimais. Então, eu posso ir clicando à medida que eu queira fazer ou eu simplesmente posso fazer o seguinte, posso digitar de forma manual também. E aí ele faz o arredondamento. Então eu posso aumentar uma casa para que fique da forma que eu precise, da forma que eu quero, tá bom? E aí esse cálculo ele vai ser de que forma? Vai ser o meu preço real, que é o preço que eu acabei achando agora há pouco, multiplicado pela porcentagem do meu imposto. Então vai ser aqui o sinal de igualdade, meu valor real multiplicado pelo meu imposto sobre a exportação, lembrando que ele precisa ficar fixo, então F4 para travar a célula, e automaticamente eu tenho um imposto, R$ 4,70. Então, usando a alça de preenchimento, eu faço aqui o preenchimento dos demais. E por fim, o meu total. O meu total nada mais é do que o meu preço subtraído pelo meu imposto, também subtraído pelo meu imposto sobre exportação, ou seja, meu valor em real menos o meu imposto, menos meu imposto da importação. Eu tenho dois impostos sobre o meu produto. Então, valor real menos o meu imposto, menos o meu imposto sobre produto. E aí o meu valor total seria, na verdade, de R$ 343,90, porque eu tenho aqui algumas taxas a serem pagas por esses produtos, tá bom? E aí, mais uma vez, utilizando a alça de preenchimento, eu tenho também todos os demais valores por completo. Beleza? Por enquanto, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade.